Sejam bem-vindos ao podcast sobre gravidez na adolescência. Vamos discutir sobre esse tema que é um problema muito presente em nossa sociedade. Meu nome é Júlia Machado dos Santos, sou aluna do segundo D. Bom, a adolescência é a fase de transição da infância para a vida adulta, compreendendo o período de 12 a 19 anos. A adolescência é caracterizada por mudanças biológicas, cognitivas, emocionais e sociais, constituindo-se em importantes momentos para a adoção de novas práticas, comportamentos e ganho de autonomia. Nessa fase, o jovem torna-se mais vulnerável a comportamentos que podem fragilizar sua saúde, como alimentação inadequada, sedentarismo, tabagismo, consumo de álcool e de drogas e sexo sem proteção. Essa necessidade de autonomia leva o adolescente a rejeitar a proteção dos adultos e a enfrentar situações e condutas de risco, que podem levar a acidentes graves, como contaminação por doenças sexualmente transmitíveis, as DSTs, gravidez não planejada e ou não desejada, e até mesmo levar à morte. Os fatores que levam à gestação nos anos iniciais da vida reprodutiva são de natureza objetiva ou subjetiva, sendo os mais elencados o desconhecimento dos métodos contraceptivos, a dificuldade de acesso do adolescente a tais métodos, a dificuldade das garotas em negociar o uso do preservativo, ingenuidade, violência, submissão, desejo de estabelecer uma relação mais estável com o parceiro, forte desejo pela maternidade, com expectativas de mudança de status social e de obtenção de autonomia, permanecendo, ainda nos dias de hoje, a valorização social da mulher por meio da maternidade e outros. No Brasil, estima-se que aproximadamente 20 a 25% do total de mulheres gestantes são adolescentes, apontando que 1 em cada 5 gestantes são adolescentes entre 14 e 20 anos de idade. Além disso, verifica-se que no Brasil se assiste a um aumento do número de adolescentes que engravidam, ao contrário do que acontece nos restantes países ocidentais, nos quais tende a ocorrer uma diminuição na ocorrência deste evento. Apesar do fenômeno atingir e estar crescente em todas as classes sociais, ainda há uma forte relação entre pobreza, baixa escolaridade e a baixa idade para a gravidez. Além disso, fatores como a diminuição global para a idade média para a menarca e da primeira relação sexual compõem um cenário de risco que colabora para o aumento dessas taxas. Às vezes, o problema pode estar presente na própria família mesmo, como os pais não darem brecha, não oferecerem as devidas informações sobre o assunto, até por acreditarem ser essa uma tarefa da escola e outros serviços de saúde. Muitas vezes, elementos culturais, como casos de gravidez em outras mulheres adolescentes da família, influenciam fortemente o comportamento dos jovens, comprometendo o exercício saudável da sexualidade, tornando o sexo como algo errado. As pessoas precisam entender de uma vez por todas que falar sobre sexo não é algo errado. O sexo na sociedade é visto como um tabu, especialmente na família ou na educação. Isso traz sérias consequências. Em toda a nossa vida, isso terá seu próprio papel, tanto em termos de desenvolvimento biológico quanto social. Se tratarmos a sexualidade como algo embaraçoso e a ignorarmos, teremos uma educação sexual deficiente. Uma boa educação sexual precisa de um diálogo honesto e aberto, ser tratado como algo natural. A adolescente não tem que se sentir oprimida só porque deixou de ser virgem, ser criado um estresse quanto à virgindade no casamento, como se deflorar uma virgem fosse um símbolo e uma garantia para homens dominantes exercerem sua posição. As mulheres ainda são muito julgadas
quando o assunto é sexo. Por exemplo, quando é um garoto que perde a virgindade, a reação das pessoas é como se o garoto acabasse de conquistar algo, visto como algo maravilhoso. Agora, quando é uma garota, ela é julgada totalmente por não ter se resguardado, mal falada com palavras absurdas, e nem será discutido sobre, levando a garota a aprender tudo sozinha, sem possuir uma base nem apoio dos pais. O protocolo de saúde do adolescente abrange algumas consequências sociais e psicológicas a mais, que podem ser encontradas em decorrência de gestações não planejadas, ocorrência de abortos provocados, dependência financeira dos adultos, abandono e interrupção dos estudos, dificuldade de retorno à escola, profissionalização deficiente e dificuldade de inserção no mercado de trabalho, com a manutenção do ciclo de pobreza, falta de apoio ou isolamento social e familiar, maior risco de separação conjugal, ausência do pai durante a gestação e a vida da criança, sentimento de insegurança, maior risco de depressão e suicídio e maior risco de exploração sexual. Estudos apontam que o risco de contrair um IST somente aumenta de acordo com a falta de orientação. Números alarmantes mostram que essa faixa etária é totalmente vulnerável às ISTs, porque não sabem a importância ou como se utiliza um preservativo, ou que existe para ambos sexos biológicos. Fatores culturais e sociais bloqueiam conhecimento e orientações sobre as doenças que podem acometê-los. A baixa escolaridade também é outro fator que aumenta este risco. Mesmo o assunto sendo um assunto polêmico de pouco conhecimento na comunidade, é possível com educação em saúde e educação sexual que esse quadro melhore, reduzindo os números alarmantes que ainda vemos de casos dessas infecções acometendo os brasileiros e acometendo uma faixa etária tão importante para o crescimento e futuro do Brasil. Espera-se que o preconceito seja deixado de lado, que a ciência predomine nas decisões que devam ser por elas tomadas, e que o tabu sobre essas questões de saúde pública seja um dia inexistente. Só assim o acolhimento do adolescente poderá ser realizado de forma correta, clara, objetiva e eficiente. Minha escola está abordando este tema e para mim está sendo um divisor de águas. Me sinto mais segura adquirindo essas informações, assim posso repassar essas informações para as pessoas à minha volta. Acho que esse pequeno ato podemos criar uma comunidade melhor informada sobre esse assunto, conversando mais abertamente sobre isso. Também posso estar ajudando outros jovens da minha idade, repassando esse conhecimento. Enfim, obrigado pela atenção até aqui.